Bom dia, oitavo ano. Então, galera, na última aula aí nós falamos sobre questões envolvendo a América Latina. Na aula anterior, né, na aula retrasada, nós falamos sobre a América Andina e sobre seus principais aspectos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a América Latina. E aí, quais são os países da América Latina? Os países da América Latina são Argentina, Uruguai e Paraguai. E essa é uma das sub-regiões. O Brasil ele é um caso específico na América do Sul, porque tem a América Andina, a América Latina e o Brasil. Alguns fatos históricos marcaram essa região, como por exemplo a Guerra do Paraguai, que foi Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, na qual o Brasil conseguiu derrotar o exército paraguai que queria tomar terras do nosso país. Então, o Paraguai ele possui uma economia primária, está aí no tópico, aí no material de vocês. O Uruguai apresenta elevado IDH e economia baseada na pecuária de bovinos e ovinos. E a Argentina é a nação mais industrializada desse grupo aí, desses países latinos. A Argentina, ao lado do Brasil e México, são os países com maior diversidade industrial. O Paraguai ainda, até hoje, o Paraguai ainda sofre consequências dessa guerra do Paraguai. O Uruguai tem um grande IDH, até porque é um país pequeno. É o país, inclusive, que melhor controlou essa situação da pandemia aqui na América do Sul. Então, é um país cuja população tem um padrão de vida razoavelmente bom. Então, o Mercosul, e aí entra outro aspecto importante que é o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. O Chile ele faz parte da América Andina, mas ele entrou no Mercosul. Então, fundado em 1991 no Tratado de Assunção. E houve algumas reviravoltas. Por exemplo, a Venezuela entrou em 2012. Aproveitando-se assim, o Paraguai ele era contrário à entrada da Venezuela, e no momento que é um golpe no Paraguai, a Venezuela, o Paraguai acaba ficando suspenso do bloco, a Venezuela entra. E agora foi o inverso, porque a Venezuela ela passa por um momento politicamente conturbado. E isso causou um afastamento desse país do bloco econômico. O Mercosul ele adota a tática ele é uma união aduaneira e tem aí uma tarifa externa comum. Por exemplo, um país que vende um produto a um preço faz com que todos os outros países tenham que vender o mesmo preço. Há acordos nesse sentido dentro do bloco. Então, o Mercosul ele encontra-se estruturado da seguinte forma. Vocês podem acompanhar aí no texto de vocês. Países membros: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Países associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana e Suriname. E países observadores: México e Nova Zelândia. Para além dos membros efetivos, tem aqueles que são observadores ou apenas associados. A tendência é, quem sabe, para os próximos anos, haver uma expansão desse bloco econômico. Pode ser, assim como, por exemplo, os Estados Unidos têm a proposta da ALCA, na América do Sul, na América completa, que seria uma área de livre comércio, parecida com o NAFTA. Só que muitos grupos são contra esse tipo de medida, porque, por exemplo, os produtos americanos entrando sem pagar tarifas alfandegárias em outros países, isso quebra um pouco a indústria desses países. E aí vai variar muito do ponto de vista. Alguns vão defender que seja feito isso, porque estimularia um crescimento industrial do país em questão. Por exemplo, produtos americanos entrando no Brasil estimularia a indústria brasileira a se modernizar. E tem aqueles que falam, não, peraí, isso aí, o Brasil ele não possui uma economia como a dos Estados Unidos para poder ter competitividade. Então, cria essa questão. A maioria dos produtos que vêm dos americanos, vem lá dos Estados Unidos, pagam tarifas aqui. Que eu até usei na aula aí a questão do PlayStation 5, por exemplo, que vai chegar aqui no Brasil a um preço mais alto do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por conta das tarifas. Assim podemos notar que o Mercosul já abrange toda a América do Sul e o México, que é apenas um estado observador, uma vez que suas dinâmicas comerciais centram-se nos acordos do NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e da APEC, Associação Econômica da Ásia e do Pacífico. E aí tem uma série de dados sobre a América Latina, sobre o Mercosul, quer dizer.
Área territorial 11.877.508 km². Lembrando que 8 milhões desses 11 milhões são do Brasil. Então o Brasil ele possui a maior população e a maior área territorial. A população cerca de 244 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões aproximadamente. A densidade demográfica é 18,2 habitantes por quilômetros quadrados. E aí a densidade demográfica tem a ver com o conceito de populoso e povoado, certo? A sede, Montevidéu, no Uruguai. A sede do Mercosul, Produto Interno Bruto, 2,68 trilhões. E aí possui, por exemplo, outros dados como idioma, como o PIB per capita, 10.342 dólares, as moedas em circulação, o real, peso argentino, peso uruguaio e o guarani. O real é a moeda mais valorizada do Mercosul, isso aí não tem dúvida. E tem gente que fala aí da possível integração com uma moeda única, mas isso não seria vantajoso, porque a nossa moeda ainda é mais valiosa do que a moeda desses países. Então o poder de compra do brasileiro nesses países é muito, muito grande. A população com acesso à água potável 93%, população com acesso à rede sanitária 80,6%. E o IDH aqui, Brasil 0,730, Uruguai 0,792, e um elevado IDH, maior do que o do Brasil, da Argentina 0,811 e do Paraguai é o mais baixo de todos, 0,669. Então é o país mais pobre desses países aí, desse eixo do Mercosul. Então, o que acontece? A América ela vai sendo subdividida, a América do Sul vai sendo subdividida por essas regiões aí. Vai sendo... ela tem, dependendo aí, os fatores físicos determinam a Cordilheira dos Andes, e aí determinam a América Andina, os países abrangidos pela América Andina. Os fatores culturais também são determinantes. O Brasil é o único país que fala português aqui na América do Sul. Até por conta aí da colonização, foram os portugueses que nos colonizaram. Lá foi a América Espanhola. Então, galera, esse papo aí foi sobre a América Latina e países do Mercosul, falando um pouco do bloco econômico que abrange a nossa região, o bloco econômico do qual o nosso país faz parte. Valeu, galera, faça os exercícios aí e até a próxima aula. Abraço.